galera do sexto ano, vamos para mais uma videoaula hoje de história, onde a gente vai falar, né? Hoje o nosso tema centrado mesmo é uma continuação, vai ser a organização política e a sociedade hebraica, e também nós vamos explorar um pouco sobre o êxodo dos hebreus. E aí a gente vai perceber que os hebreus, eles se organizavam na sua sociedade, né? Eles eram organizados, eles tinham uma forma de organização por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então, isso aí a gente vai perceber que demonstrou que eles desenvolvessem uma ideia, que era a ideia de quê? De centralização política, né? Eles já tinham desenvolvido essa ideia aí dessa centralização política, sendo também que eles vieram perceber que essa centralização ela ocorreu de uma forma muito tardia, né? Então, lá no Oásis, a gente vai viver que nos oásis eles viviam como seminômades. O que era seminômades, né? Eles sendo organizados de forma de clã, ou seja, seminômades que não tinham um local certo, mas que em vez de quando eles precisavam migrar. E aí a gente vai entender que nessa forma de clã, a gente vai compreender que os patriarcas, eles tomavam decisões no que diz respeito à política, à economia e também à religião. Então, no que dizia, né? No que dizia respeito à religião, à política e à economia dos hebreus, os patriarcas eles tomavam a frente. Então nós vamos dizer que os patriarcas eles eram representantes de Deus na terra. Toda a comunidade, toda a sociedade pensavam que eles eram esses representantes de Deus. Então eles exerciam as funções de chefe militar, de sacerdote e muitas vezes também no contexto de juiz. Além de escravizar, que eles também faziam isso, né? Eles escravizavam as pessoas, né? E aí a gente vai perceber que eles escravizavam de uma forma assim bem bárbara mesmo. Aí a gente vai compreender que dentro daquela sociedade hebraica tinha o papel, né, da mulher também, mas a mulher ela tinha a função de quê? De educar a criança e o adolescente. Sendo que os adolescentes meninos, né, eles possuíam uma posição muito importante. Que posição importante era essa? Eles poderiam ser guerreiros, né? E também poderiam se transformar mais tarde em grandes administradores. Aí a gente vai ver que um dos momentos mais importantes da história dos hebreus, tanto no livro bíblico, né? A gente vai ver que a gente vai dizer, gente, essa história dos hebreus, né? Ela foi importante por quê? Pelo aspecto político, como a gente já entendeu, né? E também no aspecto religioso. E aí você vai entender que o êxodo rural, ele foi praticado pelos hebreus, né? Por quê? O êxodo ocorreu, como se diz lá no livro bíblico, que é chamado de Torá. Esse livro bíblico dos hebreus ele tinha um nome, esse nome era Torá. Então, ele vai dizer mais tarde que teve uma pessoa especificamente para liderar os hebreus, né? Quem foi que liderou, né? Quem foi que liderou essa retirada dos hebreus do Egito em direção à Terra Prometida, né? Que essa terra prometida era chamada de quê? De Canaã. Então, quem foi esse responsável? Foi Moisés. Ele foi um profeta criado como um príncipe, né, do Egito. A mãe dele, para livrar ele do faraó, colocou ele em um cesto, né? E aí, mais tarde, a gente pode perceber que a gente vai ter isso aqui, que mais tarde, depois que a mãe dele lançou ele foi pego por pessoas para ser criado, né? E aí ele foi criado nessa forma. E para vocês, a gente vai ter uma atividade lá na plataforma.